as 10 principais causas de separação. Então, para você que me acompanha, já vai chegando, colocando aqui para mim, por favor, de qual cidade que você está me assistindo, de qual cidade que você vai me acompanhar através dessa live. Então, muito boa noite. Vão chegando, adentrando. Sejam bem-vindos. Antes de começar, para quem já me acompanha, aproveita, pega um bloquinho de papel, pega uma caneta, porque assim como é importante a gente investir na nossa educação, na nossa casa, no nosso lar, na educação dos nossos filhos, na nossa profissão, o nosso casamento também merece esse carinho, essa dedicação, esse olhar, esse estudo aprofundado. Então aproveita para pegar aí uma aguinha, deixa do lado, um bloquinho de papel e uma caneta, porque esses 10 pontos é bem importante a gente sempre ter ali no nosso radar. Muito bacana. Olha só, São José, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Eu já morei em Santa Maria, gente, que legal. Foi os meus 6 primeiros meses de casados, foi em Santa Maria. Quase morri de frio, misericórdia. Para quem veio lá do Mato Grosso, Goiânia, Distrito Federal, Curitiba, olha que bacana. Foz do Iguaçu, olha que bacana. Nossa, gente, temos gente quase do todo o Brasil. Então vão se sentindo acolhidos. Se você tá aqui me acompanhando sozinha e o marido tá na sala ou no quarto, já chama o marido para participar junto. Aliás, já vão colocando aqui para mim, vocês são casados, solteiros, enrolados, divorciados, viúvos? Qual aí? Conta pra mim qual que é o estado civil de vocês. Isso é muito importante, tá? Por que eu falo isso? Porque nos meus processos terapêuticos eu já tive pessoas que vieram olhar como que eu lido com os relacionamentos e logo em seguida conseguiu arrumar namorado. Então, essa aula de hoje não é só para quem é casado, não. Para quem é solteiro e quer ter um olhar diferenciado para sua vida e para os seus relacionamentos, ele também terá uma assertividade muito grande. Ó, casada, namorando, união estável. Olha só, tem gente de todos os status aqui. E isso é muito bacana, né? Porque assim como eu tenho que investir energia naquilo que eu quero que cresça, se eu quero que o meu relacionamento seja leve, seja fluido, seja feliz, é importante que eu também invista tempo. Gente, eu vou olhar aqui para a câmera, eu vou olhar aqui em cima, que é onde eu tô conseguindo numa segunda tela visualizar os comentários de vocês, tá? Então eu vou ficar nesse movimento aqui. Olho para a câmera, olho pros comentários de vocês, tá? Então, vão se sentindo aí bem acolhidos. Se vocês conhecem alguém que é casado, que você percebe que a comunicação não é muito boa ou que está passando por uma crise ou por alguma instabilidade no relacionamento, aproveita para compartilhar essa live também, que eu tenho certeza que pode ser um divisor de águas na vida deles também. Não esqueça já de deixar aí o seu joinha, né? Isso me ajuda a entregar para um número maior de pessoas esse conteúdo. E se você gostar, no final, aproveita para me seguir aqui no YouTube para que a gente possa estar trazendo conteúdos como esse, falando aí de relacionamento. Ó, tem noivos aqui, tem gente com 39 anos de casado. Olha que maravilha! Eu vou fazer 18 anos no final desse ano. Só quem é casado muito tempo sabe como é esse processo, não é verdade? Bom, gente, quem aqui já me assistiu antes numa live junto com o Padre Mário José? Descreve aqui para mim. Eu já assisti a aula sua, Danúbia. Eu já te vi junto com o Padre Mário José. Escreve para mim aqui, por favor, que eu quero saber quem é que já me conhece, né? Eu também faço parte do Instituto Acreditar. Também sou uma das terapeutas que trabalho aqui como expert e quero estar nessa noite trazendo para vocês um conteúdo muito relevante. A Maria diz que já, olha que legal. Quem mais? Só a Maria?
né, que já me assistiu, que já me acompanhou, que já participou de lives comigo, é muito importante eu saber. Então, para quem não me conhece, pelo que eu tô vendo, tem pessoas aqui que não me conhecem, eu vou me apresentar, tá? Para quem não me conhece, então, eu sou Danúbia Divina, eu sou psicanalista, terapeuta sistêmica e coach de relacionamento. Há mais de 6 anos eu atuo como terapeuta. Sou pós-graduada em neurociência, comportamento e desempenho. E eu venho ajudando aí casais com a transformação de seus relacionamentos e ajudando mulheres também a se conectar com a sua feminilidade e prosperidade, né? Quando a gente foge do nosso feminino, dificilmente a gente consegue essa prosperidade. Então, quando a gente se conecta e toma posse, a gente começa a perceber que é na nossa fragilidade, é na nossa vulnerabilidade que a gente consegue atrair tudo aquilo que a gente quer. Bom, além disso, os meus processos terapêuticos, eu também atuo com palestras sobre saúde mental nas empresas. Aqui eu mostro, né, gosto muito de falar, né, o portfólio dos meus clientes é Petrobras, Lojas Renner, eu já palestrei também para You.com, para Ford, para o Sescope, né, que a gente trabalha aqui, que trabalha com as cooperativas aqui em Santa Catarina, para a G Digital e para N outras empresas, né? Então a gente vem aí com um trabalho voltado à mente, gestão de emoções, bem-estar, e isso é muito bacana. Então, nas empresas, o meu objetivo é ajudar os colaboradores a obterem uma qualidade de vida através dessa gestão de emoção que acaba impactando diretamente na produtividade das pessoas. E não dá para separar, né, gente? Profissional do pessoal. Quando eu estou bem pessoalmente, eu automaticamente produzo mais. É ou não é verdade? Quando eu tô bem como ser humano, quando eu tô bem com meu cônjuge, quando eu tô bem com meu namorado, parece que as coisas fluem de uma forma diferente. É ou não é verdade? Quando a gente tá apaixonado, então tudo é cor-de-rosa, né? As pessoas podem estar se matando lá fora porque aqui tá tudo lindo. É ou não é verdade? Então é muito importante a gente ter essa clareza e esse domínio de nós mesmos. Por isso que o autoconhecimento é muito importante, tá? Bom, mas aqui eu quero dividir com vocês também um pouquinho, como eu tinha prometido, como, Danúbia, que você começou a trabalhar com isso. Como, Danúbia, que você conseguiu restabelecer o seu casamento para depois ser uma terapeuta, né? Com 2 anos de casamento, gente, eu gosto muito de falar sobre isso, porque essa é a minha história. Apesar de ser uma dor, né, com 2 anos de casamento, foi a primeira crise do casal. Eu tô falando 2008. Lá em 2008, quando a Danúbia e o Ricardo começou a ter o primeiro atrito, a Danúbia identificou que o esposo estava com ejaculação precoce. Olha que loucura. Quem aqui já passou por algo parecido? E acho que é muito importante a gente levar em consideração tudo aquilo que a gente observa. Só que eu me senti muito mal, porque quando eu cheguei para ele e falei, acho que tem alguma coisa errado, acho que não tá legal, acho que a gente precisa conversar mais sobre, ele olhou para mim e me chamou de louca. No rompante ainda, que eu sou louca, que eu tinha que pensar bem no que eu tava falando. Só que cada dia que passava, de acordo com o atrito que nós vivenciávamos, mais ele relutava quanto a esse problema. E aos poucos eu fui mostrando, tentando mostrar, ainda assim ele negou. E ali aconteceu a primeira briga que a gente se distanciou. Depois de muito pensar, de conversar com a família, a gente acabou retomando. Então, aqui eu já trouxe para vocês o primeiro ponto do auge aonde eu comecei a buscar autoconhecimento. Eu busquei compreender como funciona o comportamento humano para que eu pudesse tanto identificar aquilo que estava difícil para mim lidar, quanto para eu ajudar a pessoa com quem eu dividi a vida. Porque eu sei que ele não é o problema. Eu preciso separar isso. E aqui vem o primeiro ensinamento. Eu simplesmente poderia ter desistido dessa relação. Sim ou não? Quem aqui nunca passou por esses desafios? Não tá legal, não está como eu gostaria e por isso eu quero desistir.
Quem nunca pensou em desistir? Porque essa foi a primeira vez que eu pensei em desistir. Só que eu precisei ter a sabedoria e a clareza que eu precisava separar ele do problema para que a gente pudesse tratar o problema. É ou não é verdade? Então, quando eu tive esse olhar amoroso e carinhoso, eu consegui segurar na mão e auxiliar. Só que ele não queria ser ajudado. Ele relutava e isso foi muito difícil. Foi preciso muito jeitinho, muito autoconhecimento para eu conseguir dar esse passo. Bom, logo ele buscou tratamento, logo ele procurou, inclusive, um psiquiatra que passou uma medicação. Olha que loucura! Uma medicação para depressão que auxiliou na ejaculação precoce. Por que isso, Danúbia? Hoje, como terapeuta, hoje quem entende sobre neurociência, eu fui estudar neurociência, inclusive, para compreender como que funciona tudo isso, tá, gente? Então, foi todo um percurso, olha quantos anos. Quando se toma uma medicação, eu minimizo a frequência cerebral e o outro tem a possibilidade de pensar mais devagar, agir mais devagar e controlar os seus impulsos. Chocante, não? Responde aqui para mim, interage para mim aqui no chat. Quem já passou por algo parecido? Se alguém já passou, já coloca aqui. Eu também já passei por isso, Danúbia. Realmente é constrangedor, não é legal, porque eles acabam não aceitando, né? Então, inclusive, gente, as pesquisas que vocês fizeram para mim foi incrível, né? Porque falou muito, deixou muito claro o quanto a comunicação é um dos problemas que vem afetando a maioria dos relacionamentos. Então, por mais que eu tivesse identificado, eu tinha essa dificuldade de como levar para ele. Bom, depois que a gente conseguiu se restabelecer, veio a Larissa, que é a minha primeira filha, depois veio a Helena, e quando eu tive a Helena, bum, quero me separar de novo. Por que que eu gostaria de me separar de novo? Eu estava trabalhando no banco, na época eu era bancária, e ali eu resolvi então fazer um curso de coach para me ajudar na performance do meu trabalho, porque eu queria performar mais, eu queria ganhar mais dinheiro. Só que quando eu fui fazer o processo de coaching, quando se fala de performance, lembra que eu falei para vocês que o profissional não dá para se separar do pessoal? Que eu fui olhar para minha roda da vida, o casamento estava um desastre, porque eu não tinha tempo para o marido não tinha tempo para mim, a gente só trabalhava e a gente não estava se olhando o suficiente para esse bem-estar no relacionamento. E foi aí que eu cheguei em casa dizendo, para mim deu, eu quero me separar, não quero mais. Comecei a identificar pontos que há anos eu estava tentando fazer diferente, e ele batendo de frente, porque ele não se abria, ele não tinha esse olhar amoroso e carinhoso para a relação. E aí, no momento em que eu pedi a separação, esse homem mudou da água para o vinho. E como das outras brigas ele também mudava da água para o vinho, adivinha o que eu fiz? Falei, ele não vai mudar. Pedi para separar, separamos de casa, inclusive demos entrada no divórcio no papel, né? E aí, o que aconteceu? Esse homem se mostrou diferente nos seus comportamentos, na sua forma de agir, na sua forma de pensar. Também procurou o processo terapêutico. É claro que dentro de todo esse período, muita terapia, muito autoconhecimento, muita constelação familiar. Inclusive, a constelação, eu costumo dizer que foi uma das ferramentas que trouxe para nós do movimento inconsciente de repetição de padrão da família dele, né? Então, nos trouxe essa clareza e fez com que ele olhasse diferente para a relação. Eu também pude compreender alguns comportamentos onde eu estava agindo muito como homem da relação. Eu era dura, eu era forte, eu era pesada demais, eu queria controlar tudo e eu estava pegando o macaquinho que não era meu dentro da relação. Ou seja, eu estava meio que substituindo o papel dele ali. Além de me sentir muito cansada, qual é a mulher aqui
que também consegue e se sente super sobrecarregada, porque por vezes pega o macaquinho e a responsabilidade que não é sua, pega a responsabilidade que é do marido para si. E foi dentro desse movimento que eu fui abrindo mão desse meu lado masculino, vamos dizer assim, tomando posse do meu feminino. Ele foi tomando posse do papel que lhe cabia dentro de casa. Eu até tenho aqui uma imagem de Jesus, Maria e José, né? E aqui também eu tenho essa imagem, porque para mim a Sagrada Família é, como é que eu posso dizer, um exemplo de família aonde quem puxa o burrinho não é José? E porque por vezes a gente quer fazer esse movimento que nos traz um sobrepeso enorme, não é verdade? Gente, dentro desse processo, como eu ia em diversos terapeutas, tinha terapeutas que queriam me ensinar de relacionamento, sendo que ela não era nem casada. Tinha terapeutas que queria falar coisas que ela não vivia na vida dela. Como? A experiência traz uma bagagem enorme. É claro que o conteúdo científico ajuda, mas Deus também foi primordial nesse processo de reatar, de trazer os laços, de olhar para nossa família, de abrir mão daquilo que não me pertencia para abrir espaço para que ele pudesse também tomar a responsabilidade de homem e de pai da casa. Então foi um processo, gente. E dentro desse processo, eu vinha atuando como terapeuta, ajudava algumas pessoas, só que tinha horas que eu não conseguia me ajudar. Olha que loucura. Então é fácil, né? Falar e ajudar o outro. E você? Mas eu tive que diminuir muito o ego, né? Dar um passo para trás e começar a aplicar todas as ferramentas que eu aprendia nesses cursos que eu fiz para ser terapeuta. Então, o ser terapeuta para mim foi uma consequência de estudar para melhorar o meu casamento e automaticamente ajudar outras pessoas também dentro desse processo de autoconhecimento e de investir tempo na relação. Aqui agora eu até queria perguntar, alguém aqui alguma vez na vida recebeu a instrução de alguém que terapia é vida? Ou alguém aqui já recebeu alguma instrução de que na vida a gente precisa sempre estar investindo naquilo que a gente quer, que cresce e que expande? Porque para mim, ninguém nunca tinha falado sobre terapia. Ninguém nunca tinha falado que eu tinha que olhar para mim. Ninguém nunca tinha falado que eu tinha que ter tanta compaixão e amor para com o outro. E assim a gente segue na vida, dando cabeçadas por falta de conhecimento. Então foi assim, gente, que começou esse meu processo terapêutico, esse eu ser terapeuta, para salvar o meu casamento. Então eu digo que eu sou terapeuta porque Deus quis, né? Porque eu tentei salvar o meu casamento e pois não é que deu certo. E hoje, graças a Deus, a gente vive com uma harmonia incrível. Tem problemas, Danúbia? Inúmeros, como qualquer outro. A gente sempre tem que ajustar uma coisinha daqui e uma outra coisinha dali. Eu acredito que enquanto a gente estiver vivo vai ser assim, né? Porque o perfeito, gente, tá lá no cemitério. Porque já conseguiu crescer, já conseguiu alavancar, já conseguiu tudo que ele podia superar aqui nessa vida, então ele já tá lá no cemitério. Então, tudo que é inacabado, tudo que precisa ser transformado, tudo que precisa ser melhorado está aqui na vida, porque esse é o nosso objetivo, né? Crescer, transcender. Então, é isso. Eu já ajudei aí dezenas de casais a olhar para si mesmo e dar a volta por cima. Mas, Danúbia, me fala, teve casos em que alguém se separou fazendo, por exemplo, um processo terapêutico? Claro que sim, né, gente? Eu não posso ser hipócrita de dizer que quem faz processo terapêutico não vai separar. Às vezes você chega na conclusão que aquela pessoa tem valores muito diferentes. Você olha e você já vê que não pertence um mais ao outro, né? Mas é na terapia que você consegue identificar essa incompatibilidade, né? Quando a gente consegue amadurecer emocionalmente, quando a gente consegue ter esse olhar amoroso, a gente consegue colocar um fim nesse ciclo vicioso emocional e seguir diferente, cada um no seu destino. Mas entenda, quando isso acontece,
você não tem raiva, você não tem ódio, você não tem rancor. Muito pelo contrário, você tem compaixão e você ainda segue muito grato pela vida do outro que só esteve do seu lado para fazer com que você conseguisse transcender. Vocês estão conseguindo compreender o que eu tô querendo dizer? Nunca existe uma separação se não houver esse olhar amoroso. As separações que acontecem com raiva, gente, qual que é o contrário da raiva e do ódio? O amor. É porque ali ainda existe amor retido. Então, se tem situações que o seu cônjuge, que o seu namorado, que o seu noivo te tira do sério, isso significa o quê? Que você ainda é apaixonado. Que você quer olhar diferente. Que você só quer aprender a aceitar aquele ser filho de Deus com mais amor. Olhar para ele com aceitação. Então, é bem importante a gente levar isso em consideração. Então, quando a gente finaliza cego, sem olhar para as emoções, ainda existe um risco de você encontrar uma outra pessoa com os mesmos defeitos para você aprender a lição. Eu gosto muito, gente, de dizer que nós, seres humanos, temos 2 grandes marcos nessa vida. O primeiro grande marco, nascimento. O segundo grande marco, morte. Ai, Danúbia, que duro falar isso. É duro? Claro que não, gente. Todos nós passaremos por isso, certo? Mas o que a gente veio fazer nesse meio tempo entre nascimento e morte? Aprender a se relacionar. Olha que lindo. Então, gente, o que eu quero dizer pra vocês é que eu só lamento. A casa do papai e da mamãe é uma escola para aprender a se relacionar. O colégio, primeira infância, uma escola para aprender a se relacionar. Toda a vida dentro educacional, uma escola para aprender a se relacionar. O trabalho, uma escola para poder se relacionar. Enfim, N situações. Vamos dar uma olhada aqui nas perguntas de vocês. Sou casada há 24 anos, não consigo olhar para o meu marido e sentir amor. É Marilice, é isso? Marilice, a gente precisa olhar para isso com bastante carinho. Você vai conseguir sim olhar para ele com amor. Muito provavelmente você não consegue olhar para você com amor. Por isso que você não tá conseguindo olhar para ele com amor. À medida em que a gente aprende a se olhar e se amar, amar o outro é uma consequência. E eu quero que você fica comigo porque eu vou te explicar em detalhes sobre isso. Gente, o amor é algo que vem de dentro, ele é incondicional. Deus nos fez imagem e semelhança a ele com todo esse amor. O que acontece é que a gente vem normalmente num seio familiar, aonde ali são colocadas máscaras e crenças que nos bloqueiam e nos impedem de dar esse passo que é amar, que é ser livre, quer desbloquear, quer vivenciar, quer experienciar tudo isso que Deus nos trouxe, tá? Então, muita calma, respira. Muitos casais que eu trabalho, né, nos processos terapêuticos falam assim, Danúbia, mas eu nunca tinha aprendido, ninguém me falou sobre isso. Como que eu ia adivinhar? E é claro que dentro do processo terapêutico aprendeu a olhar diferente, aprendeu a enxergar diferente, por esse motivo a vida hoje segue muito mais leve. Então, coloca aqui pra mim no chat se essa aula tá fazendo sentido pra vocês. Danúbia, tô gostando, Danúbia, tá legal. Deixa eu ver como é que tá a interação de vocês, porque eu quero que seja realmente essa aula muito leve nessa troca. Eu enviei pra vocês antes aquele questionáriozinho, né? Perguntando, fazendo algumas perguntas, porque eu queria realmente identificar quais pontos a gente poderia trazer aqui para já trazer uma clareza para a vida de vocês. Então, vai colocando para mim aqui, tá fazendo sentido? Realmente é isso mesmo que acontece na nossa vida? Descreve aqui para mim que eu acho que é bem importante. É isso mesmo, Joseneide, quem não se ama não pode amar ninguém. Na verdade, não é nem que não pode, tá, Joseneide? Não consegue. Por isso que a gente precisa ter compaixão. Gente, quando eu casei com o Ricardo, eu esperava que esse homem fosse mais afetuoso. Eu sentava no colo dele, ele ia, dava aquele beijinho xoxo e falava, tá, deixa eu trabalhar. À medida em que eu fui descobrindo quem é o Ricardo Resch,
quem é a família do Ricardo Resnick, a história dele, a forma com que ele aprendeu a receber amor, o que eu percebi? Era diferente da minha. E se eu quero que ele também seja amoroso comigo, eu preciso ensiná-lo. Então eu precisei abastecer o tanque de amor desse homem para que no momento em que tivesse cheio, ele pudesse ser recíproco comigo. Enquanto isso não aconteceu, não é que ele não queria, ele não dava conta. Então, é isso que eu quero que vocês aprendam comigo. Tem coisas que seu cônjuge não faz, não é porque ele não quer, é porque ele não dá conta. Então, nessa aula, eu vou trazer para vocês, além, dos 10 casos mais comuns que levam à separação, como que vocês podem olhar para esses 10 casos e tentar fazer diferente. Mas aqui vocês já perceberam quanto movimento inconsciente vocês já estão trazendo? E isso que acontece comigo e meu marido. Joseneide, e à medida em que você conseguir transbordar esse amor, ele vai começar a se nutrir. E à medida em que ele for se nutrindo, você vai perceber que ele vai tomando posse do papel dele. E daqui a pouco, minha filha, hoje é eu que falo, ai, que tanto de beijo, não tô dando conta. Por quê? Porque agora pra ele isso é bom, pra ele isso faz sentido. Haja paciência para conseguir ensinar. Mas sabe qual foi o problema? Eu não tinha encontrado profissionais bons que me mostrassem tudo isso. Eu tive que anos estudando N tipo de ferramentas, N tipo de terapias para eu conseguir então olhar e dizer é isso que os casais precisam e é isso que eu quero levar para o mundo. Então, o meu objetivo aqui vai além de uma terapia. Eu quero transformar o mundo, eu quero transformar os casais, eu quero fazer com que o amor flua, mas a gente precisa ter essa compaixão. Por isso que o meu trabalho junto ao Instituto Acreditar, tanto que no final eu até quero abrir uma oportunidade para quem estiver aqui comigo, eu e o Padre José, nós criamos o método DR, que não é discussão de relação, gente. DR também não é Danube e Ricardo não, tá? DR significa Deus no relacionamento. Então, nós criamos um método voltado para casais, aonde a gente entra tanto com a parte científica, quanto com a parte do relacionamento e da troca em si, no quesito o que é viver um casamento, né? No amor, na dor, tendo compaixão, querendo ensinar, querendo segurar na mão, e o que significa isso para Deus, tá? Então o método DR ele é bem completo. Mas para quem ficar comigo até o final, eu falo mais sobre o DR, porque é importante a gente seguir, é claro, investindo tempo e conhecimento naquilo que a gente quer que cresça. Se você quer um relacionamento próspero, é importante que você olhe com bastante carinho e dedique tempo a ele, tá? Então, falar sobre relacionamento amoroso, gente, é complexo, porque ele envolve diversos fatores. São diversas circunstâncias, são diversas dinâmicas familiares. Vocês já pararam para pensar nisso? Quando eu caso, eu não caso com o Ricardo, eu caso com o sistema familiar do Ricardo, que vem cheio de dores, amores, sabores, dissabores, uniões, desuniões, é ou não é? Quantas brigas e quantas coisas boas que tem ali também. Quando o Ricardo casa com a Danúbia, quanta crença, quanta limitação, quanta briga, quanta guerra que ele precisa suportar porque ele tá casado comigo. É ou não é verdade? Então são muitas particularidades. Cada casal com a sua particularidade. Cada casal com seus amores, cada casal com as suas dores, né? Mas hoje eu trouxe para vocês aqui, então, os 10 casos mais comuns que vêm levando vários casais à separação. É literalmente haja paciência e sabedoria. É bem isso mesmo. Por que haja paciência e sabedoria? A mulher sábia edifica a sua casa e a tola a destrói. Então, quando a gente consegue ter esse olhar clínico, essa sabedoria, a gente consegue ter essa percepção diferenciada. Foi assim, Danúbia, que você sempre olhou pro seu casamento com sabedoria? Eu quis chutar o pau da barraca, gente. Eu tô falando aqui de uma forma bem escrachada,
porque às vezes eu falava pra ele, não, nem me toca, nem me encosta. Quem já passou por isso aqui? Já coloca aqui pra mim. Eu já vivi isso, Danúbia. Não me toca, não me encosta. Gente, eu não tinha... Doía escutar a voz dele. Eu fazia assim, ó, quando ele falava, pelo tom de voz. Eu tinha nojo de ouvir ele falar, gente. Vocês não têm noção. E eu falava isso pra ele, ele chorava. E eu falava, quantas vezes você me fez chorar? Agora você tá chorando? E eu digo, foi muita sabedoria mesmo. Ó, eu tô vivendo isso. É triste, mas o que eu quero dizer pra vocês é muito fácil separar. O difícil é você superar isso e depois olhar para trás e dizer, Deus, eu consegui. O sabor é muito maior. Hoje, quando eu olho para trás, agora em março, por exemplo, nós fizemos uma viagem de lua de mel só nós dois, fomos para Paris. Quando eu olhava o sonho que eu tinha de ir para Paris, de estar com meu marido, com o pai das minhas filhas ali, eu chorei agradecendo a Deus. Então, o que eu digo para vocês é que às vezes vale a pena a gente fazer esse esforço e chegar lá na frente e dizer, eu venci. Porque desistir é muito fácil. O único problema é que aqui eu posso afirmar, se você abandona a sua cruz, isso é bíblico, você não entra no céu. Não é que não entra no céu, gente, é que quando eu abandono a minha cruz, eu vou atrair uma outra cruz com os mesmos problemas. Lembra que eu falei para vocês? Nós temos um grande marco, nascer, morrer. O que a gente faz nesse meio termo? Aprender a se relacionar. Se eu tô fugindo do aprendizado, o que vai acontecer? É como se eu estivesse repetindo de ano. Eu vou ter que ver o mesmo conteúdo para eu aprender a dar um passo no meu processo evolutivo. Ficou claro aqui, gente? Então não adianta eu querer fugir. Sabe aquela história? A mulher apanha do marido, não aprendeu com a situação, atrai outro que segue batendo nela, até que ela aprende a lição e depois ela consegue fazer com que esse marido pare de bater ou ela para de se fazer de vítima para não apanhar mais. É bem isso que acontece. Então, sabe aquela história, quando você não aprende a lição, você fica caminhando em círculo? É isso que acontece. Então, se porventura você tá aqui pensando em separar, o que eu digo pode ser que você venha se separar? Pode. Mas isso vai acontecer de uma forma muito natural, tranquila, fluida. Mas existe uma grande probabilidade de você conseguir se olhar, se amar, se autoconhecer, elevar a sua energia e fazer com que o seu casamento também se eleve. Tem homens aqui na live comigo, gente? Escreve pra mim aqui, porque senão eu vou confidenciar coisas aqui com essas mulheres. Se tiver homens, por favor. Boa noite, fico triste que tinha vontade de, pelo menos, de vez em quando, receber uma rosa. Neta de Deus, nem me fala dessa de receber uma rosa. Você acredita? Eu vou até entrar no primeiro item para poder falar sobre a rosa da Neta, gente. Prestem atenção. Eu quase implorei para eu poder conseguir ganhar rosa, Neta. Nós vamos falar sobre isso. A gente casa com uma expectativa, mas se frustra ao longo dos anos. Estou vivendo e a voz do meu marido me estressa. Gente, cuidado com a expectativa, tá? Por que eu falo isso? Muitos dos meus casais, quando eu falo dos meus casais, eu tô falando das pessoas que fazem processos terapêuticos comigo. Eles só se frustram porque eles criam uma expectativa de conto de fadas, do que não é real. E a partir do momento que a gente tira os óculos, tira a venda dos olhos e a gente começa a olhar para o que para a realidade, e a gente para de criar expectativas, a nossa vida dá um salto quântico. O meu relacionamento deu um salto quântico quando eu parei de querer criar uma expectativa do príncipe do cavalo branco, para olhar pro meu Shrek de verdade, do meu ogro que enfia o dedo do nariz e fica pegando as comidinhas da mesa. Gente, quando você começa a olhar para a realidade como ela é, a vida muda.
tá? Inclusive, antes eu entrava num nervosismo enorme, porque eu brigava com ele na frente de todo mundo. Hoje eu consigo até respirar, contar até 10 e depois eu falo, amor, você percebeu isso? Aí ele, não, então. Então é extremamente importante a gente levar isso em consideração. Eu costumo muito dizer que criança não fica casado. Por que que eu gosto de dizer essa frase? Porque a criança, ela vem com a expectativa do sonho encantado. E o adulto, ele já entra com a realidade do que é. E quando a gente entra com esse olhar, a vida muda, tá? Então, temos muito a conversar sobre, espero poder ajudar e simplesmente mostrar para vocês um novo viés, um novo olhar, uma nova percepção sobre casamento, que com certeza vai trazer muito mais leveza. Então, vamos para o nosso primeiro item. Primeiro item dos 10 itens sobre separação. Vamos anotar aí? Número 1. Falta de comunicação efetiva. E, gente, é incrível, né? Eu até fiz uma pesquisa com vocês e é incrível como na pesquisa que eu fiz, a falta de comunicação é um dos itens 43%. Mais da... Quanto? 43%. 43% de dificuldade. Então, das 100 pessoas que colocaram lá, pelo menos 40 têm problemas com comunicação efetiva no teu relacionamento. Então, quando a gente fala de comunicação inadequada, falta de habilidade com a comunicação, isso pode levar a mal entendido. Isso traz ressentimento, isso traz frustração acumulada ao longo do tempo. Quem tá casado 18 anos, com o Shurek aqui, ó, você imagina. E eu também, que também não sou flor que você cheira. Você imagina que até tapinha na mão quando ele vinha brincar com as comidinhas na mesa, você acha que não? Você acha que isso pra ele também não é uma agressão? Porque é muito fácil a gente olhar pro outro, mas a gente esquece de olhar pra nós, né? Então, quando a gente fala daquela pesquisa, isso quer dizer que a grande maioria dos casais sofrem. E a comunicação assertiva, gente, é uma habilidade que nós precisamos desenvolver. Até mesmo porque o outro não tem obrigação de ter uma bola de cristal. E é aqui, gente, que eu quero voltar na fala da Neta. A Neta disse, mas ele não me dá flores. Neta, te confesso, anos da minha vida meu marido não me dava flores. Por quê? Porque eu ficava com mensagens subliminares. Eu ficava assim, eu amo flores. Flores é lindo. Nossa, como flores são cheirosas. Como que o coitado ia adivinhar? Quando eu comecei a estudar como funciona o cérebro do homem, gente, eles precisam de comando direto. Pau! Eu quero ganhar flores. E aí eu tive que dar esse comando muito direto. E o que aconteceu depois disso? O ser humano começou a comprar flor pra mim. Pensa na felicidade da pessoa que ganhou flores. Porque o ex-namorado era, se pudesse, ele me enchia de flores todo mês. Aí eu caso com um ser humaninho que eu vivo falando que amo flores e o cara não presta atenção? Como? Mas a partir do momento que eu aprendi como funciona a mente do homem, eu comecei a dar comando direto. Gente, homem, não existe essa de... Ai, a pia está cheia de louça. Não existe isso. Comunicação assertiva com o homem é... Amor, lava a louça pra mim. Amor, busca a toalha pra mim. Amor, já é 6h30. Você pega as meninas no colégio porque eu tô ocupada? É assim, gente. Não tem meio termo. É tatal. É comando direto. É o que eu quero. Então eu quero que todos vocês levantem a mão comigo e digam: eu tenho 50% de responsabilidade na minha relação. Coloca aí pra mim no chat agora. Quem quer fazer diferente? Eu tenho 50% de responsabilidade da minha relação. Escreve pra mim agora nesse chat quem é que realmente quer assumir a responsabilidade do teu casamento e dizer que vai fazer diferente. A partir de hoje eu vou dar o meu melhor na comunicação. Porque é só dando comando direto que o meu marido vai fazer o que eu quero. Eu não estava dando comando direto, eu estava sendo subliminar. Eu não estava sendo
tendo uma comunicação assertiva. Sim ou não? Então, de pensar que se eu não tivesse pedido as flores, eu nunca teria ganhado, você imagina que frustração. Sim ou não? Então, é extremamente importante a gente ter essa clareza, inclusive com a questão de como funciona o cérebro masculino e o cérebro feminino, que é totalmente diferente. Sim ou não? Então, gente, é muito bom a gente saber como que funciona o cérebro, porque a gente sabe lidar, inclusive, o comando correto. Às vezes a gente não sabe dar o comando correto para nós, é ou não é verdade? Então, é muito importante a gente ter essa clareza. O segundo ponto, gente, vamos anotar aí, tá? A neta tá falando, mas a gente pedir perde a graça, o bom é surpresa. Neta, bem-vinda ao mundo real. Meu Deus, quantas vezes eu queria receber uma surpresa e as surpresas que ele pregava era totalmente diferente da que eu queria. Só que sabe o que eu descobri? Que a frustração da surpresa era minha porque eu não recebia lá da mamãe. Olha que loucura. Eu queria que a minha mãe fizesse isso. Como a minha mãe não fazia, o que aconteceu? Eu coloquei a expectativa no marido e o coitado não tem bola de cristal para ficar adivinhando aquilo que eu quero, que meu coração manda. Então, como adulta, eu preciso ter essa clareza para eu seguir diferente. Beleza? Segundo ponto, que é extremamente flores murcham, tem isso também, neta. Ai, gente, murcha, mas é tão lindo e é tão bom. É caro pra caramba, né? Mas é isso que a gente precisa entender, né? Será que realmente faz sentido isso pra mim? O que verdadeiramente faz sentido? Hoje, eu vejo que faz muito sentido ter um marido parceiro, ter alguém que caminha comigo, ter alguém que segura na minha mão, ter alguém que tá do meu lado sempre quando eu preciso, né? Apesar de eu reclamar muito antes, hoje a gente consegue essa parceria que pra mim faz muito sentido, né? Então, vocês também precisam identificar o que faz sentido para que vocês também dê esse comando para que a relação equilibre. Poxa, amor, eu sou tão amorosa, tão carinhosa, me dá flores, porque pra mim isso faz sentido. Ele vai lá e compra flores. Ele comprou as flores, o que eu preciso fazer? Eu preciso retribuir. Gente, nessa lei do equilíbrio entre o casal, às vezes um buquê de flores sem uma noite de amor correspondida é caixão. Já pararam pra pensar nisso? Será que eu tô preparada pra me doar emocionalmente quando meu marido também tá disposto a fazer aquilo que eu quero? Porque uma relação onde eu preciso só receber e ele tem que fazer por mim é relação de pai e filho. Quem só recebe numa relação é um pai para um filho. Quando eu falo de casamento, até uma flor que eu recebo, muito provavelmente ele tá esperando ali para receber uma noite de amor. Ou que você faça uma janta gostosa. Ou que você fale palavras bonitas de agradecimento. E aí, será que eu tô preparada para viver esse 50% do meu relacionamento trazendo o meu melhor pro meu cônjuge? Pensa nisso, tá? Item 2, o segundo item sobre os casos principais de separação, gente. As diferenças de valores e objetivos de vida. Quem aqui identifica que tem valores diferentes com o seu esposo? Então, se o parceiro tem visão diferente sobre o que é importante na vida. Aí aqui eu falo de visão diferente, gente. Carreira, religião, filhos, finanças, estilo de vida. Isso pode ser difícil. E encontrar um terreno comum, isso pode levar à separação, né? Quando eu me casei, por exemplo, o Ricardo me acompanhava em quase nada que eu fazia. E isso foi muito difícil para mim. Inclusive, ele se dizia ser de uma religião que ele nem frequentava, para que ele não me acompanhasse na igreja que eu vou. Só que o joelho no chão ali, ó, Nossa Senhora tem misericórdia, meu Senhor, né? E aos poucos esse homem foi vindo e ele foi aquebrantando, mas nós tivemos muita diferença, nós batemos muito de frente. Mas vamos parar para pensar agora. E se eu caso com alguém que veio de outro país, por exemplo, que a cultura é totalmente diferente e choca com a cultura da minha
do meu país, né, da minha cidade, com o meu estilo de vida. Entende que quando você casa, você não casa somente com uma pessoa, mas você casa com um sistema? E aí, e a palavra de Deus que fala: deixai pai e mãe para viver com a tua família? Será que realmente eu estou disposta a abrir mão de todos os costumes e tudo aquilo que eu aprendi? Para dizer: papai e mamãe, isso que é bom eu trago e isso aqui eu deixo com vocês? E ele a mesma coisa? Para que aqui vocês criem o jeito de vocês? Porque se não for dessa forma, gente, vai ter divergência sim. Outra coisa que eu gosto muito de dizer quando se fala de diferenças nos valores de objetivo de vida é a mulher que corre, que luta, que estuda, que quer melhorar e o cara tá lá, quase não levanta o pé do lugar. Ou o contrário, o cara vai, o cara trabalha, o cara corre atrás e a mulher tá lá, nem o pijama tira. O coitado chega do serviço e ele ainda tem que fazer janta pros dois porque ela não teve coragem de fazer a janta. Ou o contrário, a mulher que trabalha, chega em casa, o cara não teve a capacidade de lavar a louça para ela enquanto ela estava trabalhando. Será que isso acontece? Acontece muito. E é extremamente importante a gente levar isso em consideração, porque isso leva à separação sim, tá, gente? Então é muito importante a gente ter essa clareza e esse olhar amoroso, ok? Então, esse é o item, primeiro item, então, vamos repetir para quem está chegando agora. Primeiro item tem a ver com a comunicação. Então, a falta de comunicação assertiva é caixão, tá? Até porque se eu quero ganhar flores e eu não souber me comunicar com meu marido, como que eu vou fazer com que ele compre flores para mim? É ou não é verdade? O segundo, diferenças de valores e objetivos de vida. É importante que, se um está crescendo, o outro cresça também, para que a gente caminhe sempre juntos, ok? O terceiro item, gente, mais forte. Infidelidade. Anota aí. E aqui, gente, eu não tô falando só de infidelidade porque o cara saiu e traiu, não. Você acha que quando a gente fala de traição, a gente tá falando só de quem vai lá e tem uns peguetes? E a fidelidade emocional? E a fidelidade física? Porque isso pode causar uma quebra profunda de confiança, um compromisso nesse relacionamento. E quando eu falo de fidelidade, é a cumplicidade do casamento. Aonde eu tenho o meu marido para me apoiar nas minhas decisões, aonde eu tenho a minha esposa para me apoiar nas decisões. Quando eu falo de infidelidade emocional, gente, é quando eu sou casada, eu sou a vítima da história e eu estou indisponível pro meu marido. Isso é ser infiel. O cara tá ali dividindo a vida contigo, mas você nunca tá disponível. Você sempre tá de mau humor, você nunca faz nada pra ele, você não transa com ele. Como? Que vínculo que tem esse casal? Aí quando ele arruma outra, ele é que sai como ruim ainda. Então entende que a infidelidade não é só quem sai e faz alguma coisa? E o que está aqui indisponível também está sendo infiel. E a gente precisa olhar com muita responsabilidade para isso. Porque relacionamento, gente, não é um faz pelo outro. Relacionamento é os dois para um bem comum. Tá fazendo sentido, galera? Vai colocando aqui para mim, que é muito importante eu entender. Então, esse assunto ele é muito delicado, né? Como eu disse, se eu sou responsável pelos meus 50% no meu relacionamento, né? Quanto a essa responsabilidade que eu tenho no meu casamento, por que eu tô delegando pro outro? Por que eu tenho colocado na mão do outro a responsabilidade que cabe a mim? O meu esposo é disponível para mim? Eu sou uma esposa disponível? Então, quando a gente fala de fidelidade, é extremamente importante a gente levar isso em consideração. E aqui, gente, eu trago um assunto que eu trato muito dentro de consultório terapêutico. O homem ciumento demais, ou a mulher ciumenta demais, o que eles estão fazendo? Se colocando indisponível. Por que, Danube, que você está dizendo isso? Porque eu crio um terceiro para que eu não esteja disponível para ele, para que eu esteja brigada, para eu manter distância emocional. Então, o ciúme demasiado também. Eu digo que o ciúme demasiado é uma pessoa encarnada, é uma amante literal que você acaba criando
E aí, gente, às vezes você bate tanto nessa tecla que quando você menos espera, surge realmente uma oportunidade dessa, aí o cara vai, faz e você ainda vai dizer que ele que foi o ruim. Então, muito cuidado com isso. A gente tem uma frase que eu uso muito nos meus processos terapêuticos que eu quero que vocês anotem. Essa minha atitude me atrai ou me repele referente ao meu par? Porque se a gente pensasse mais sobre essa questão, com certeza a gente teria um trato e um cuidado maior para com o outro. Bom, então vamos lá. Terceira, então a gente falou sobre a infidelidade, certo? Que tem diversos fatores, tem várias dinâmicas para traição, gente. E a gente tem que ter muita maturidade para lidar com elas, tá? Inclusive traições de homens que amam a sua mulher, mas porque o papai traiu, ele precisa pertencer a esse sistema e ele acaba repetindo. Então, particularmente a infidelidade com o olhar maduro, às vezes é uma oportunidade desse casal transcender e crescer. Mas a infidelidade olhado por duas crianças é, como é que eu posso dizer, é tirar o doce da criança. Então é preciso muito cuidado para que a gente olhe para isso e para que essa cura aconteça, tá? A quarta, gente, o quarto item, falta de intimidade e conexão emocional. Será que tem pessoas aqui que são casadas e não têm conexão emocional? Responde aqui pra mim. Danúbia, eu sou casada e não tenho conexão emocional. Parece que entre eu e meu marido tem um muro. Eu já vivi isso, gente, no meu casamento. E eu falava pra ele, parece que tem um muro entre a gente. Eu tenho dificuldade de tocar em você. Eu não tinha intimidade emocional. Então, quando a gente fala sobre essa intimidade, falta esse apoio, falta essa conexão, falta essa intimidade, falta afeto. E isso pode levar, inclusive, ao sentimento de solidão. Isso traz uma distância, o que eventualmente também pode levar à separação, né? Já ouviu aquela história de que pra estar junto não precisa estar perto? Literalmente. Tem pessoas que dormem na mesma cama, mas não divide a vida, não conta nada sobre você mesmo. E aí? Eu já vivi na pele essa emoção. E eu tentava me aproximar, mas ele era distante. Então, gente, até janta eu fazia pra esse homem. Eu tô falando isso, gente, porque ele tá aqui na minha frente. Ele tá escutando tudo que a gente tá falando. Eu fazia janta pra ele, ia lá, fazia massaginha no ombro. Sabe o que ele falou pra mim? Se for pra mim, não precisa. Como não precisa? Eu fiz pra você. Senta pelo menos comigo na mesa, olha no meu olho e diz que me ama. Olha eu me doando aqui pra você. É ou não é verdade? Então, gente, é muito importante a gente ter essa clareza. O que eu tenho feito pra minimizar esses muros? O que eu faço pra ter essa proximidade? Porque o casal, gente, só é casal porque tem a intimidade. Eu digo que casamento é uma sociedade com sexo, olha que delícia, não é verdade? Mas para isso a gente precisa fazer com que a sexualidade seja cada vez mais aflorada, ok? Vamos pro item 5, então? Então, quando a gente fala do item 5, que é o quinto item, a gente fala sobre os problemas financeiros, que também é muito importante. As dificuldades financeiras, as dívidas, problema de orçamento, a diferença de opinião sobre os gastos, misericórdia. Quem nunca? Quem nunca diz aqui pra mim? Né? É ou não é verdade? E isso, gente, pode criar tensão, isso pode gerar conflito constante no relacionamento e pode levar também à separação. Tá? É claro que eu já vi diversos casais que se separaram por falta de equilíbrio nesse aspecto, né? Uns, porque um só trabalha e o outro é totalmente dependente. E aí, lembra que eu falei da mulher que fica dentro de casa 24 horas de pijama e o cara chega do trabalho e ele ainda tem que fazer janta? E ainda assim ela exige dele como se ele fosse o pai dele, ela não quer equilibrar essa relação organizando, cuidando da casa e sendo amorosa, afetiva. Porque se a mulher fizer esse papel, ela tá equilibrando. Agora, se ela só espera dele, ela tá agindo como uma criança birrenta, que só quer receber. E sabe de quem que ela vai receber isso? Lá do papai dela, porque ele é o único que tem obrigação de fazer isso. Porque não tem equilíbrio.
E aí, mais uma vez, o que eu digo pra vocês, eu não preciso trabalhar fora pra eu trazer equilíbrio pro meu relacionamento, mas eu preciso fazer a minha parte de amorosidade, de afetividade, de suporte para que meu homem esteja inteiro para sair, para trabalhar e para prover, ok? Então, gente, tem alguém aqui que tá na live comigo que só cuida de casa? Sim ou não? Tem ou não? A Lindinalva falou que o marido dela não é humilde, não sabe pedir desculpa e nem perdoa. Lindinalva, muito provavelmente ele foi um cara que apanhou muito da vida. Se você for olhar para a história dele, ele teve que suspender muitas máscaras. Ele teve que colocar um ego muito grande na frente para se proteger emocionalmente. Lembra que no início da aula eu falei para vocês que nós somos imagem e semelhança de Deus, nós somos amor puro? Lembra que eu falei que as máscaras que nós levantamos são para nos proteger? É isso. Então é extremamente importante a gente entender que quanto mais dura uma pessoa, mais frágil por dentro tem uma pessoa dentro dessa casca. Porque essa casca ele precisou criar para sobreviver emocionalmente. E se você for olhar para a história de vida dele, lá na casa do pai e da mãe, muito provavelmente não foi uma das histórias mais fáceis. Ele precisou ser duro desse jeito para que ele pudesse conseguir sobreviver. Tá? Então, as pessoas que são muito duras, gente, olha com compaixão. O meu marido berrava comigo, o meu marido gritava comigo. O meu marido, durante uma época da minha vida, me chamava de assalariadinha, inclusive. E eu olhava e pensava, coitado, como é duro. Coitado, como que deve ter sido a educação desse ser humaninho? E graças a Deus, aos poucos, eu pude tirando essa casca. E ele pôde se mostrar esse ser incrível, que tem uma alma incrível e que tá sempre ali disposto a ajudar as outras pessoas, mas que levantava muros e tinha uma casca enorme, tá? Então, quem cuida só de casa aqui, se quer equilibrar essa relação, seja amorosa, seja cuidadosa, deixa as suas coisas sempre organizadas, esteja disponível emocionalmente para o teu marido, crie situações onde ele se sinta amado e acolhido por ter que sair e prover. Dessa forma, você tá agindo no adulto e você tá equilibrando essa relação, tá? Então, coloca pra mim aqui no chat como que vocês estão equilibrando as finanças na casa de vocês, tá? E é claro, às vezes quando a gente não equilibra a finança, o relacionamento entra no desequilíbrio porque a gente entra na nossa criança interior. Olha, a Maria tá dizendo que sim, meu esposo é muito sem diálogo e muito grosso. Gente, vamos observar, hoje vocês vão sair daqui com exercício, eu quero que vocês observem como foi a criança interior do marido de vocês. Se for homem que tá aqui com a gente, vai dizer pra mim o quê? Vocês vão observar como foi a criança interior da esposa de vocês, tá bom? O item 6, gente, vamos lá. Mudança na vida pessoal. Então, mudanças muito significativas na vida pessoal de um dos parceiros, como, por exemplo, mudança de emprego, mudança de cidade, problema de saúde. E alguns eventos muito estressantes podem causar tensão também no relacionamento e levar a separação. Esse negócio de estar casado, morando em cidades diferentes é muito delicado, né? Então é muito importante a gente levar isso em consideração. Então, mudanças muito drásticas, né? Ah, eu vinha num patamar financeiro, de repente o cara vai lá e bum, ganha muito dinheiro. Não tem como o dinheiro não subir pra cabeça. Então, essas mudanças muito drásticas, ó, pum, mudou. Eu preciso fazer o movimento para que eu acompanhe. Ele mudou de cidade pelo trabalho, eu preciso acompanhar. Ele tá crescendo porque ele tá estudando, porque ele tá evoluindo, puf, eu também preciso crescer para eu evoluir, para eu acompanhar, tá? Então, é extremamente importante a gente lembrar que o processo evolutivo também causa separação. O outro quer crescer, o outro quer expandir e eu quero continuar na minha vidinha? Não, eu preciso caminhar, segurar na mão e seguir junto, ok? Não é só um lado. Ah, o Ricardo tá aqui me assoprando. Não é só um lado, é os dois, é isso mesmo. Então a gente precisa caminhar junto, um lado a lado, segurando na mão do outro. Quando nós nos conhecemos, nós não éramos iguais.
Depois que eu busquei conhecimento e crescimento pessoal, os estudos, o outro ficou parado, o que vai acontecer? Eu cresci e ele ficou parado. Ó a distância. Não tem como não separar, tá? E aí a pergunta que eu te faço, né? E como tá o processo evolutivo do teu casamento? Quem tá puxando essa cordinha? Porque de duas uma, ou você puxa ele para ele vir, ou você diminui um pouco a frequência para estar como ele, porque senão vocês não vão conseguir caminhar juntos. Tranquilo? Um outro caso que muitas pessoas, né, alguns terapeutas nem contam, é sobre problemas de saúde mental, gente. Então, questões de saúde mental, por exemplo, depressão, ansiedade, vícios, transtorno de personalidade, isso também pode trazer um impacto muito significativo na dinâmica do relacionamento, tá? E se não for tratado adequadamente, também pode levar à separação, né? Todos esses problemas aqui, eles podem ser amenizados quando identificamos que o outro é uma extensão nossa, né? O outro é a manifestação daquilo que nós precisamos olhar para a gente evoluir. Se nós, né, se todos nós viemos para aprender a relacionar, por que será que eu atraí esse meu marido, esse meu namorado, esse meu par? É ou não é verdade? Se eu atrair e ele está com problemas, muito provavelmente existe algo em mim nesse aspecto que eu preciso olhar. E normalmente quando acontece esse tipo de problema, muitos desistem, muitos abrem mão e acaba indo procurar uma aventura ou procurar uma outra pessoa, e lá na frente ele vai ter que se deparar com isso, porque a vida é uma escola, gente. A gente não tá aqui a passeio. A gente não tá aqui para sentar no play e ser feliz, né? A felicidade é algo que gradativamente a gente vai conquistando nos mais diversos momentos e situações, mas não é algo que a gente vive 24 horas. Eu não atraí ele por acaso. Então, algo eu preciso olhar, né? Então, a saúde mental, meus amores, eu só me conecto com pessoas que têm problemas de saúde mental quando o meu sistema familiar também tem. Então, não é por acaso, né? Então, eu comecei a namorar e casei e identifiquei que ele tinha um problema. Será? O que do problema dele tem no meu sistema familiar e que eu preciso olhar com bastante carinho? Isso é ser cristão. Isso é ter compaixão. E isso é poder segurar na mão e evoluir junto. Tá fazendo sentido? Coloquem aqui pra mim se realmente tá fazendo sentido. Depois eu volto nos comentários para poder esclarecer as dúvidas de vocês e fazer comentários, tá, gente? Bom, e quando a gente fala no item 8, né, que é a diferença na criação dos filhos. Quem tem filho aqui responde pra mim, eu. Porque, gente, quem nunca brigou por causa de filho? As divergências de opinião sobre como criar os filhos. Tipo de disciplina, tipo de educação, tipo de religião e outros aspectos da paternidade pode causar conflitos. E isso traz muita tensão, gente, no relacionamento. Pode levar, inclusive, à separação. Mas a minha mãe educava assim. Não, o certo era a minha, porque a minha fazia assado. E aí? Como que a gente pode chegar no meio termo? É ou não é verdade? Mas a sua mãe era liberal demais. Mas a sua era rígida demais. E como que vai ser o nosso meio termo? Então é importante a gente levar isso em consideração também, tá? E aqui quando a gente fala, né, larga pai e mãe, se une à sua mulher, né? Larga pai e mãe, se une ao seu marido em uma só carne. Lá não estava escrito, vai viver a vida da sua esposa, vai viver a vida do seu esposo. Porque senão, se eu for viver a minha vida, o Ricardo for viver a dele, vai entrar num cabo de aço. Agora, se eu larguei a mamãe e o papai e ele largou a mamãe e o papai dele, agora nós vamos criar o nosso, com o melhor que nós trazemos dessa vida que nos foi dado. Então, aquilo que foi bom, obrigada papai e mamãe. Aquilo que foi ruim, deixo com vocês e eu levo aquilo que me compete. E agora, querido marido, o que você tem de bom e eu tenho de bom que a gente vai unir e criar a nossa casa, o nosso lar e o nosso jeito? É ou não é, gente? Quem aqui consegue diferenciar bem isso ou ainda vive preso na casa da mamãe e do papai e por esse motivo ainda sofre? Então, vai escrevendo aqui para mim no chat se vocês estão acreditando que esse conteúdo tá trazendo clareza
Até aqui você acredita que só com essas informações que eu trouxe vocês já conseguem fazer diferente? Já acham que esse conteúdo pode fazer com que você tenha um outro olhar e uma nova percepção sobre o seu relacionamento? É isso mesmo. Como eu e meu marido conseguimos realizar, né, essa retomada? Como que nós conseguimos olhar para nós diferente, mesmo depois de 8 meses de separados? Foi simplesmente tendo que abrir mão das nossas verdades absolutas. Nós tivemos que suspender o ego. Então, aqui eu quero ajudar você também a olhar mais para si mesmo, para sua vida, para sua história, para que você possa ter um relacionamento muito mais leve. E é pensando nessa particularidade e nessa unicidade, gente. Cada casal é único, como eu mesmo disse. Eu não caso com uma pessoa, eu caso com um sistema. É que hoje nós vamos abrir essa condição especial para quem quiser seguir com o método DR, né, que eu disse aqui, criado por mim, da Núbia Divina, e o Padre Mário José, junto com o Ricardo, que a gente tem algumas aulas lá que a gente traz sobre a experiência que nós vivemos na nossa vida, né, que é incluir Deus nesse relacionamento através do conhecimento científico, do conhecimento teológico do padre e das nossas experiências. Então, esse método ele foi criado a partir dos meus processos terapêuticos, né, com casais, onde eu venho aí caminhando desde 2017, trazendo a nossa experiência com Deus, além de todo o conhecimento que nós tivemos para adquirir através dessa dor aí da separação. Então, quando a gente fala do método DR, não é um curso, né? Não é algo que você só chega assistindo, é um método, porque ele traz aulas, ele vai trazer conhecimento científico, conhecimento teológico com a participação, né, do nosso diretor espiritual e também terapeuta, Padre Mário José, mais atividades práticas, mais aula de interação ao vivo para esclarecimento de dúvidas. Então você terá a oportunidade de olhar para a sua história, para a história do teu marido, porque lá tem exercícios muito específicos para isso, né? E gerenciar as suas emoções. Mas eu falei que no final eu falaria mais sobre isso, né? Vamos pro item 9, que daqui a pouquinho, quem tiver interesse em olhar mais para si e fazer essa conexão através do método DR, eu vou estar aqui disponível. Aí a Isabel tá falando, uma andorinha só não faz verão. E aí eu digo para você, Isabel, eu te afirmo, quando eu mudo a minha energia, automaticamente o outro precisa se adaptar, ou para se conectar ou para ir embora. Agora, quando eu continuo na mesma energia, não adianta, não tem aquilo que vai fazer, o mundo muda quando você muda. E não é você muda quando o mundo muda. Então, quem está no papel de vítima, ela espera as oportunidades acontecerem. Quem está no papel de protagonista, eu faço o meu movimento e através do meu movimento de transformação é que a minha energia leva à mudança do outro. Já ouviram aquela história que diz as pessoas se movem e fazem diferente a partir do seu exemplo e não a partir daquilo que você fala? É exatamente isso. Eu posso estar no blá blá blá, mas quando eu executo, quando eu faço diferente, quando eu coloco a mão na massa, tudo muda, tudo flui. E automaticamente o outro fala, nossa, mas ela tá diferente, eu preciso me adaptar. Ou não, ela tá diferente, acho que eu preciso me afastar. Mas você estando bem consigo mesmo, sabe aquela história? Cuide das suas flores para que você atraia as borboletas? É fato. Quando eu me cuido, quando eu me olho, quando eu tenho uma percepção amorosa dentro do meu casamento, tudo muda. Agora, quando eu entro no meu papel de vítima, só mudo quando ele mudar, eu vou passar o resto da minha vida no marasmo. Então é importante a gente fazer esse movimento de percepção mesmo. É como se a gente fizesse isso aqui, ó. Eu tiro toda a venda, eu tiro tudo aquilo que tá tampando a minha visão de enxergar o ser humano divino que habita dentro de mim, tá? Bom, vamos lá. Item 9, falta de equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Gente, isso aqui é muito real e isso aqui acontece muito nos relacionamentos, tá? Se um dos parceiros está constantemente sobrecarregado
com muito trabalho e negligencia o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, isso pode causar problema no relacionamento. Isso também leva à separação, tá? Uma vez que falamos de equilíbrio, vale lembrar que se a responsabilidade do casamento 50% é minha, é importante a gente lembrar que, diferente do que muitos acham, trabalhar demais vai me deixar rico. Trabalhar demais com certeza vai te trazer uma condição diferenciada, mas você pode perder qualidade de vida e levar ao desequilíbrio do teu relacionamento, tá? E, gente, aqui vai uma dica super especial para vocês. Quem trabalha demais, quem bebe demais, quem fuma demais, tudo que é demais é uma fuga emocional para um vazio existencial. Anotem essa frase. Tudo demais. Comprar demais, transar demais, tudo, gente. Beber demais, trabalhar demais, estudar demais é uma fuga. E quando a gente vai trabalhar as causas emocionais e as raízes desse problema, é o vazio existencial de algo. Então, tudo demasiado é desequilíbrio. Então, se o seu esposo ou se você tá nesse ciclo vicioso, respira, se concentra e traga um movimento de equilíbrio para essa relação, tá? Porque pode sim levar à separação também. E o último, né, que é desgaste do relacionamento ao longo do tempo. Gente, é casada há muito tempo? Vai ter desgaste sim, tá? Às vezes os relacionamentos simplesmente se desgastam com o tempo pela falta de investimento emocional. Mudança de interesse, mudança de rotina, falta de paixão. Porque casamento não tem mais paixão, gente, é amor, né? A paixão funciona assim. Eu vou fazer isso porque ele vai fazer aquilo. Eu faço e ele vem e me retribui. Eu vou ficar cheirosa porque eu vou sair com ele. E o casamento? Eu vou agir apesar de. A paixão, ela é dopaminérgica. A paixão, ela traz esse desejo que inclusive nos deixa cego. Quando a gente tá apaixonada, a gente nem vê defeito, gente. A gente finge ser cega para diversos problemas. Às vezes a pessoa tá gritando os problemas delas para nós, mas a gente tá apaixonada, a gente não vê. É ou não é verdade? E quando eu caso? Quando eu caso, eu entro no meu adulto. O adulto tem que ter responsabilidade. E quando a gente fala dessa responsabilidade, eu digo que eu amo apesar de. Então, eu amo o Ricardo, apesar de ele de vez em quando explodir e gritar. Eu amo o Ricardo, apesar de vez em quando ele pegar as comidinhas da mesa. Eu amo o Ricardo, apesar de vez em quando, e assim sucessivamente. Porque o amor é o mesmo que o amor que Jesus tem por nós. Ele nos ama apesar de sermos pecadores. Apesar de sermos mesquinhos, apesar de nos fazermos de vítima nas mais diversas situações, porque a gente quer sair como bonzinho. Sim ou não? Então é muito importante a gente entender a diferença entre paixão, que dura 2 anos e acaba, e o amor, que quando eu entro com esse olhar, a vida segue diferente. E aqui eu preciso entender que se 50% de responsabilidade é minha e 50% é de responsabilidade dele, ele também tem 50% de partes positivas e de partes negativas. Eu tenho 50% de partes positivas e de partes negativas. Eu tenho 50% de qualidade e 50% de defeito. Ele também entra com as qualidades e com os defeitos. Mas juntos nós podemos ser muito mais. E aí, galera? Coloca pra mim aqui. Dos 10, qual você acredita que você se identifica com um deles, com 2 deles, 4 deles, 8 ou com os 10? Você está vivendo inclusive o desgaste? Eu vou até repetir aqui para vocês que eu acredito que é extremamente importante, né? A falta de comunicação, a diferença de valores e objetivo de vida, infidelidade, falta de intimidade e conexão emocional, problema financeiro, mudança de vida pessoal, problemas de saúde mental, diferença na criação dos filhos.
E aí, conta pra mim, falta de equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, desgaste no relacionamento porque já tem muito tempo e a gente precisa investir um pouquinho nesse casamento. Então é muito importante a gente observar, gente, que cada relacionamento é único. E as razões de separação podem variar amplamente de situação, né? Feliz ou infelizmente, nós nunca sabemos quando que é a gota d'água que vai fazer transbordar. Então é fundamental que os casais trabalhem juntos, com comunicação aberta, com respeito mútuo, para que possa resolver os problemas e manter uma relação saudável, tá? Então é muito importante a gente levar isso em consideração. E é claro, nós precisamos dedicar àquele que vai passar o resto da vida conosco. É muito importante a gente entender que filho é um amor incondicional e a gente vai ter do nosso lado o tempo todo. Mas e o marido? Aquele que eu prometi unir a uma só carne? Esse que vai passar o resto da vida comigo? Será que eu estou investindo tempo suficiente nele? Será que eu tenho cognitivamente conhecimento suficiente para lidar com as minhas dores que é refletida nele? E foi pensando nisso que a gente criou o método DR de subdividindo em 12 módulos, ou seja, são 12 módulos de aula. No primeiro módulo, gente, a gente trabalha o desenvolvimento do eu, né? Então, quem quiser vir conosco nessa jornada, a minha história, a minha essência, as minhas raízes, o que eu levo disso para seguir o meu casamento muito mais leve, segundo a vontade de Deus. No módulo 2, a gente trabalha o outro. Quem é o outro, a história do outro, as raízes do outro, o que me atraiu, o que nos uniu, o que o sistema familiar dele tem para complementar o meu. No terceiro módulo, a gente fala sobre amar e ser amado, como identificar a linguagem do amor, como trabalhar os 5 sentidos para abastecer e ser abastecido emocionalmente. Olha que lindo! Depois a gente fala no quarto módulo sobre formas de comunicação. Aí a gente entra como ser assertivo com o meu par, como ser assertivo comigo mesmo, como me posicionar. E, gente, é primordial em qualquer relacionamento. No módulo 5, a gente fala sobre as nossas diferenças. O que é bom? O que é ruim? E o que essas diferenças ajudam na nossa construção de vida em comum? Porque, gente, nenhum dedo é diferente por acaso. E se eu tirar um dos dedos, eu não consigo mais segurar o meu copo da mesma forma. Então, eu preciso identificar o que o outro tem de diferente e o que essa diferença contribui para o meu processo evolutivo, tá? No módulo 6, a gente fala sobre, não tem o tanto que a gente trabalhou aqui, equilíbrio, dar e receber, o nosso ponto de força, o nosso ponto de equilíbrio para um relacionamento saudável. No módulo 7, a gente vai trabalhar as leis da natureza, as 4 estações, o homem e a mulher, cada um no seu papel. Lembra que eu falei que eu tava pegando o burrinho e puxando o burrinho da minha casa, ocupando o lugar do meu marido? Quase que ele arruma outro e coloca no meu lugar, já pensou? Não é nem doido. Enfim, no módulo 8 a gente fala sobre a roda da vida do casal e como é importante olhar para isso. O que nós fazemos em comum? Como são as áreas da nossa vida e como a gente distribui isso juntos? Não é um casamento? Não somos uma só carne? Então é extremamente importante a gente olhar para isso. No módulo 9 a gente fala sobre planejamento familiar, os nossos sonhos, os nossos objetivos em comum e as nossas realizações. Danúbia, mas eu nem tenho isso, já tenho 40 anos de casado e nunca fiz isso. Não, amor, então começa a fazer que depois você vai me contar. Danúbia do céu, o negócio aqui tá pegando fogo. No módulo 10 a gente fala sobre sexualidade, nutrição emocional e os acordos. Gente, tem muita gente casada aí há 30 anos, consegue tirar a roupa e não despe a alma. E o casamento, quando você dá conta de despir a alma, você se sente energizado no dia seguinte. É incrível. Gente, vamos falar a verdade? Sexo é uma instituição realizada por Deus para gerar vida. Não tem coisa melhor. Então é extremamente importante que a gente tome posse dessa sexualidade. Quantas mulheres no processo terapêutico achando que transa só para satisfazer o marido? Eu quase morro com um negócio desse. Pelo amor de Deus. Não é 50% de responsabilidade? Eu para ele, assim como ele estar para mim.
Eu também tenho desejo, eu também tenho vontade, eu também quero ser revitalizada energeticamente. Então a gente precisa abrir um pouco a mente quanto a isso. Danúbia, você sempre pensou assim? Não, eu vim de uma educação muito reprimida, né, na sexualidade, me fechei muito durante muito tempo, né, passei por várias situações que eu quero vir em outros momentos falar com vocês, foi com o tempo, mas eu confesso que depois que eu aprendi a olhar para isso, a minha vida também mudou, tá? No módulo 11, a gente segue falando sobre a importância de Deus no seu lar. E no módulo 12, o Padre Mário José vai fazer a renovação de votos, né? Que é realizado ao vivo. E ele vai fazer todo esse movimento, porque daí vocês estão preparados para poder fazer esse movimento lindo, que é olhar para o outro e dizer: eu te amo, apesar de ser imperfeito como eu. E que é lindo, né? Então, todos os conteúdos propostos você vai poder tanto se autoconhecer, como aprender a ter um olhar diferenciado para o outro. Além de toda a experiência do dia a dia, né, que eu falo lá referente, trago também as experiências de alguns alunos meus e processos terapêuticos que eu realizei, né? Não deixa de ser uma experiência que pode trazer uma troca, né? Então, quem tá aqui comigo, que tá gostando, digita aqui pra mim. Eu quero dar um upgrade, Danúbia, no meu relacionamento, eu quero fazer diferente, né? Diz pra mim se vocês gostaram de tudo que eu trouxe aqui pra vocês referente ao método DR, né? Por que eu gosto de falar do método, gente? Porque hoje, quem quer fazer um processo terapêutico comigo, eu digo que casal é pelo menos 12 sessões, tá? Eu trabalho 4 sessões com a mulher, depois eu trabalho 4 sessões com o homem e depois eu trabalho mais 4 sessões com o casal. Então aqui eu tô falando de 12 sessões, tá? Porque precisa dessas sessões em conjunto para esse olhar, mas é necessário a diferenciação entre um e outro. Aqui, gente, se eu fosse fazer um cálculo do valor da minha sessão, que é R$250 por sessão, calculando em 12, eu tô falando em R$3.000, né? Então, esse seria um processo terapêutico convencional. Sem contar que nem todos finalizam somente com essas 12 sessões. Alguns precisam de algumas sessões extras para conseguir trabalhar o problema pessoal, né? Então, é importante entender que nelas. E outra, é muito importante eu dizer, lá na sessão a gente entra tanto no problema que a gente não traz conteúdo científico. E aqui no método a gente traz o conteúdo científico em formato de aula, mais essas informações que são os exercícios e as atividades, né? Então lá é somente algumas pinceladas, então é muito importante que vocês tenham essa clareza. Então no DR ele foi pensado no todo. Aqui você tem a oportunidade de ter um acesso com o conteúdo bem completo, você tem acesso a todas as aulas, todas as ferramentas que eu utilizo em um processo de terapia de casal, você vai ter acesso no método DR, sem contar que a gente vai ter as aulas ao vivo, isso quer dizer que os alunos vão poder interagir e vai ter essa explanação ali nessas aulas ao vivo, trazendo essa clareza e essa percepção. Danúbia, passei pelo método DR e eu acredito que eu ainda preciso conversar com você. É claro, passou pelo método, acredita que tem algo ainda que tá ali emaranhado? Dentro do Instituto Acreditar, tanto eu quanto o Padre Mário José e todos os nossos terapeutas parceiros estaremos disponíveis ali para sessões individuais, tá? Mas eu quero que você entenda que o método ele é bem completo. São bem poucos os casos que depois precisa dessa intervenção, mas ainda assim o que eu quero dizer é, sintam-se seguros, caso tenha essa necessidade, a gente vai estar à disposição, tá? Se você quiser olhar depois do método para alguma particularidade, basta nos procurar para uma sessão avulso, mas aqui eu já adianto, se você realmente assistir todas as aulas, executar todos os exercícios, com certeza eu te afirmo, você já vai conseguir ter uma vida muito mais leve, uma vida muito mais plena no seu relacionamento. Ah, Danúbia, mas eu não sou casada e eu gostaria de fazer o DR. Pode fazer, porque você vai aprender a olhar para o relacionamento com outro olhar. Com certeza, quando chegar alguém especial na tua vida, você com certeza vai estar preparado para isso, tá?
Então, além de todo esse conteúdo, nós vamos ter um encontro ao vivo, onde lá você vai poder esclarecer também todas as suas dúvidas, tá? Então, quantas coisas a gente vive na nossa relação que ninguém nos ensina antes do casamento, não é verdade? Sem contar que relacionamento de todos os tipos, gente. Pai e filhos, irmãos, amigos, de todas as formas são complexas, é ou não é verdade? Então, quando a gente não aprende a olhar para nós mesmos, dificilmente a gente vai conseguir olhar para o outro. Então, pensando nisso, o método DR não serve só para quem é casado, mas para quem quer aprender a se relacionar. Uma vez que ensinamos sobre os princípios da relação humana, nós vamos falar sobre esses pilares lá dentro. Primeiro eu, depois o outro. Então, aqui você terá essa oportunidade de aprender a ter esse novo olhar, uma nova percepção. Aqui você vai aprender a regar seu jardim para atrair o olhar do seu par. Aqui você se tornará ainda mais atraente, magnética ou magnético, porque quando a gente consegue dominar os instintos da mente, dificilmente a gente não vai conseguir ter esse olhar e essa percepção, né? Então, terapia de casal, gente, não é só para quem tá passando por problemas no relacionamento. Terapia de casal é para aqueles que gostam de investir tempo e conhecimento naquilo que ama. Sabe aquele ditado que diz: tudo que eu foco expande? Se eu quero realmente essa fluidez, esse olhar vai ser muito significativo, né? Então, agora eu quero que você diga para mim, se você quer ser reconhecido no seu trabalho, o que você precisa fazer? Investir tempo, dinheiro, estudo. Se eu quero ser reconhecido nos meus estudos, eu preciso investir tempo, dinheiro e tempo de estudo. Se eu quero um corpo definido, eu preciso emagrecer, eu preciso de tempo, eu preciso de dinheiro, dedicação na academia, sim ou não? Se eu quero filhos bem educados, o que eu faço? É tempo, é dedicação, é dinheiro. E por que com um casamento teria que ser diferente? É ou não é verdade? Se é o meu bem maior, se é a pessoa que vai dividir o resto da vida comigo, se é a pessoa que me apoia nos momentos mais difíceis da minha vida, eu tenho certeza, se você tá aqui, é porque você já quer dar um passo adiante. Eu sinto que você quer ir além no seu processo evolutivo. Eu sinto que quer um amor mais gostoso, um amor mais harmonioso, alguém que te veja, alguém que te escute, alguém que te estimule e caminhe junto contigo. É ou não é verdade? Diga pra mim aqui. Sim, Danube, é isso que eu quero. Pra mim, essa leveza. Então, gente, se é isso que você busca na tua relação, se você quer voltar a sonhar, se você quer um amor mais bonito, se você quer olhar para o teu esposo e enxergar Deus, ou se você quer ser Deus na vida do teu esposo, eu vou abrir hoje a oportunidade de você adquirir o método por apenas 12 vezes de R$ 99,70. Presta bem atenção. Como eu sei que muitos de vocês estão aqui, foram pegos de surpresa, né? Não estava preparado nesse momento. Para aqueles que ainda precisa conversar com o cônjuge, fazer continha, ver o limite do cartão, eu vou deixar o carrinho aberto por 48 horas. Ou seja, até quarta-feira às 20 horas. Então, para você que quer se organizar, que quer, né, fazer parte conosco desse método, mas que precisa pensar, tem esse tempo, nós temos até quarta-feira para vocês estarem conosco para poder fazer a sua inscrição, tá? A palavra de Deus diz: pedis e recebereis, bateis que eu abrirei. E eu digo, não é sentado fazendo as mesmas coisas que você vai ter resultados diferentes, tá? Então é muito importante nesse momento. Não é só dizer eu quero um relacionamento, né? Olha, Deus, eu quero um relacionamento, um homem num cavalo branco. Eu preciso fazer a minha parte. E para que o meu relacionamento seja fluido, eu preciso estar pronto para receber essa fluidez também, né? E aí a pergunta que eu faço, você tá pronto ou não tá pronto para receber o relacionamento que Deus te criou para ter? Porque por vezes só nos falta essa habilidade de lidar com o outro com mais amorosidade, né? Então comece hoje mesmo a assistir às aulas que estão disponíveis no portal de alunos. Comece hoje mesmo a ter esse olhar diferente sobre o seu relacionamento. Garanta a sua vaga por apenas 12 vezes de R$ 99,70. E detalhe, gente, os R$ 99,70 é para os dois.
tá? Isso quer dizer o quê? Você vai fazer a sua inscrição e depois que a sua inscrição tiver concluída, que você vai para um grupo, você vai incluir o seu par, você vai incluir o seu cônjuge, caso ele queira participar, é claro, né? Para que vocês possam seguir nessa jornada e nesse processo evolutivo juntos, tá? Então, fora, gente, todas essas 12 aulas que eu falei aqui para vocês vão ter mais 3 aulas em grupo ao vivo para esclarecimento de dúvidas e trocas. Para aqueles que garantirem a inscrição nas próximas 24 horas, eu ainda vou enviar um brinde, que é o meu livro digital. Qual imagem você vende para o mundo? Esse livro, gente, além de auxiliar em autoconhecimento e autoestima, ele vai te ajudar muito nas relações intra e interpessoal. Lá tem vários exercícios voltados a isso, tá bom? Então, não perca tempo, clica no link que eu tô deixando abaixo aqui dessa aula, garanta já o seu método DR com o livro digital de brinde. Lembrando que o acesso do teu par, né, do teu cônjuge é 100% gratuito, né? A palavra de Deus não diz que nós somos uma só carne depois que a gente casa? Seria injusto da minha parte liberar somente para você a sua inscrição. Então, você ainda vai ter essa oportunidade. Então, nós teremos o mesmo acesso e a mesma oportunidade de evolução. Casais que evoluem juntos permanecem juntos, né? E além disso, lá vai estar disponível para vocês também 4 aulas bônus. Uma delas é aborto, amarras emocionais e como isso pode prejudicar a relação. Então, se tiver mulheres aqui que já passaram por aborto e que depois disso prejudicou muito o relacionamento de vocês, essa aula vai ser um divisor de águas. A segunda aula bônus, gente, é ejaculação precoce, causas e efeitos. Eu não tinha como não colocar essa aula bônus, porque a ejaculação precoce está cada vez mais presente na vida dos casais e eu não posso desestimular o outro por isso. Agora, quando eu tenho conhecimento, eu posso estimular o outro e o meu casamento se tornar cada vez mais saudável, tá? O terceiro é como lidar com o emocional dos filhos. Então, essa aula bônus também vai estar disponível ali para vocês assistirem. E o quarto, como lidar com filhos quando estou em segunda união. Gente, muito importante também. Quando eu não aceito os filhos do outro, quando eu me caso, ou quando ele não aceita os meus filhos no casamento, isso pode ser crucial. Então, ter um olhar, ter amor, ter compaixão sobre tudo isso vai fazer com que o relacionamento de vocês sigam com uma leveza indescritível, tá? Então, adquirindo a sua inscrição, a inscrição do seu cônjuge vem de brinde, ok? E aí, gente, me diz se vocês gostaram dessa aula de hoje, se fez sentido, se trouxe insights. Agora eu quero ver se eu respondo para vocês as dúvidas de vocês, tá? Eu espero do fundo da minha alma que esse conteúdo tenha aberto o olhar de vocês para o relacionamento, né? Que Deus esteja sempre com vocês. Não esquece de deixar aí a curtida, se inscrever no canal. E é claro, no meu Instagram, @danubiadivina, eu trago muito conteúdo também sobre relacionamento. Como ter esse olhar sistêmico, como ter esse olhar com muito mais amor, tá? Vamos dar uma olhadinha se tem alguma... Eu quero fazer diferente, a Maria José. Será muito bem-vinda conosco, Maria José. A Lindinalva diz, sim, desde que meu marido aceite. Lindinalva, eu confesso para vocês que o Ricardo tinha muita resistência inicialmente, sabe? De algumas mudanças. Mas à medida em que eu fui mudando, ele foi mudando junto comigo. Então, pense com bastante carinho no e o eu. O que eu quero? Eu quero mudar, eu quero dar um passo diferente, porque à medida em que você for mudando, ele vai mudar junto, né? Eu sei que muitas vão começar a fazer o método e lá na metade do curso o marido vai falar, eu também quero, e isso é muito legal. A Selma tá agradecendo, obrigada, um beijo, Selma, gostou, que legal, gente, que vocês gostaram. Eu queria muito
me ver depois do processo de uma terapia. Gente, o processo terapêutico é incrível, ajuda muito, realmente é um divisor de águas. Eu sou terapeuta, mas há 5 anos eu faço terapia. Ah, Danúbia, por que você faz terapia? Hoje eu só faço uma vez por mês, só para aquele movimento inconsciente, o que eu tô lidando que eu não tô conseguindo enxergar, né? Porque uma coisa é a parte científica. Eu sei o científico, mas será que no dia a dia eu consigo realmente lidar 100% com as minhas emoções? E o quanto eu faço igual a mamãe? E o quanto eu faço igual ao papai? E aí a minha terapeuta dá uma puxadinha e fala, opa, vamos voltar pro prumo, não é assim, é esse o objetivo do teu casamento, é esse o objetivo do teu trabalho, e assim a gente vai voltando pro eixo e seguindo segundo os propósitos de Deus para a vida da gente. Legal, gente, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta que eu não vi antes para eu poder esclarecer para vocês. Então, gente, ficou claro? É uma grande oportunidade de vocês darem esse upgrade na vida de vocês, no relacionamento de vocês e, é claro, dar um passo adiante dentro desse processo evolutivo. Alguma dúvida a mais, pessoal? Tudo certo, então? Eu vou pedir, então, para minha equipe colocar o link para vocês também dentro do grupo de WhatsApp. Se tiverem qualquer dúvida, estamos à disposição. Um super beijo a todos vocês e a gente se vê dentro do Método DR. Boa noite e tchau, tchau!